Olá, começando mais um vídeo, entre vários outros que eu venho fazendo para falar sobre assuntos relacionados à gestão de estoque. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma operação super importante também dentro da gestão de estoque, que é a parte de armazenamento de materiais, né? Ele é um pilar central aí na gestão de estoque, né? Afinal é onde a gente faz a guarda dos materiais, onde a gente depois vai fazer a separação dele, então é uma operação super importante aí dentro da gestão de estoque. Então eu falo em operação, eu sempre uso que são três tripés, né? Três pilares principais dentro de uma gestão de estoque. E um desses pilares é a gente ter uma boa gestão operacional. Então, a gente tendo uma boa gestão operacional de recebimento, armazenagem e separação, a gente vai garantir qualidade e eficiência para garantir o estoque de qualidade. E na armazenagem não é diferente. Então, uma vez que o meu recebimento foi bem feito, ele disponibilizou esse material para ser armazenado. E o que é comum acontecer, né? As pessoas muitas vezes já, quando a gente vai falar em armazenagem, falam: André, é só aplicar um 5S, a gente precisa de garantir o 5S na armazenagem. Perfeito, claro. O 5S ele é super importante, na verdade, em qualquer operação dentro de uma empresa, né? Ele ajuda a organizar ali, você criar uma cultura de limpeza, de organização. Então isso tudo vai acrescentar. Só que, gente, é impressionante como às vezes os profissionais que cuidam, né, dos estoques, que fazem a gestão de estoque, perdem oportunidades, fechando um pouco a visão em cima de algumas coisas que são meio padrão, né, de se fazer, da gente ver, né? Muita gente discute isso e entende que essa é a única solução e fica nesse padrão. Mas na verdade, a gente tem várias outras oportunidades dentro da armazenagem de materiais. Eu listei aqui vários pontos onde a gente tem que ficar atento. Então, um primeiro ponto, né? Não estou falando que o 5S não é importante, tá, gente? Ele é um dos pontos que eu sinalizei aqui, que é super importante a gente ter um 5S, né, criando o padrão ali de organização, de limpeza, né, de padronização dos processos, né? E aí explicando, até quando eu falo em operação, eu estou falando num macro, né? Dentro da operação a gente tem vários processos, que é onde a gente vai encontrar a oportunidade de implantar uma melhoria, né? E ganhar aí mais eficiência e com isso refletir nos resultados, né? Então vamos lá, um primeiro ponto, né, na armazenagem, que às vezes a gente não pensa, e já o ideal era antes de construir o armazém, né, o almoxarifado, a gente já pensar que é um layout adequado, né, que vai facilitar a movimentação dos colaboradores com os materiais, um layout que vai aproveitar mais os espaços, né, que você tem. E hoje até digita aí para mim se alguém tem problema com espaço dentro do seu estoque, né, dentro do seu almoxarifado, armazém. Cada um chama de um nome onde ele armazena os materiais. E eu sempre fui um crítico muito grande com relação à justificativa de que quando me traziam um problema de falta de espaço, né? Na verdade, muitas vezes um layout mais adequado, você já ganha aí várias posições, né? Muito espaço e é lógico, junto com outras tratativas, né? Melhorar aí a parte de planejamento do que colocar em estoque, né? Não vamos entrar nesse mérito que a gente está discutindo só a operação. Então, um bom layout, você já consegue corrigir aí, fazer liberar bastante posição, bastante espaço. Tem vários exemplos, né? Distribuidor de medicamento, a gente fez uma mudança simples ali e ganhamos bastante posição. Na metalúrgica que eu trabalhei também, a gente só de modificar ali uns layouts, a gente ganhou várias posições. Uma outra que eu acho uma dica super bacana e simples de implantar. Nessa metalúrgica a gente teve um um desafio, na verdade, que a gente tinha um almoxarifado que era num prédio dentro da empresa, né, mas um prédio separado do prédio principal, e onde a gente tinha uma linha de produção, e como tinha diminuído as vendas, a diretoria resolveu juntar, né, as duas linhas de produção, e com isso também o almoxarifado que a gente tinha nesse outro prédio teve que vir dar um jeito de caber tudo num almoxarifado só. E a gente queimando a pestana para identificar o que a gente ia fazer. E aí eu conversando com a equipe, a gente olhando, a gente viu que assim, a gente tinha muito espaço de corredor, né? Mas não tem jeito, a gente tem que passar ali com a empilhadeira, né? Então o espaço mínimo ali, eu não lembro agora, 3 metros e meio, 2 metros e meio, eu não vou lembrar muito.
E a gente tinha até 4 posição de pallet, né, andares de pallet. E a gente conversando, a gente falou assim, poxa, como é que a gente faz então para diminuir corredor e ganhar no espaço geral mais corredores de porta-pallet, né? E aí a gente conversou, a gente até comentou com... Olha lá, o Caio tá até falando que tá passando por isso, fica atento na dica que eu vou dar. A gente chamou, né, a gente locava, né, a empilhadeira, a gente chamou ele e perguntou se não tinha alguma outra que faria a mesma operação nossa ali, mas ocupando um espaço menor de corredor. E aí ele sugeriu, né, da gente usar aquelas paleteiras elétricas que você anda de lado até, né, e ela precisa de um corredor mais curto para poder movimentar. Então a gente conseguiu reduzir, não lembro, 1 metro, 1,5 metro por corredor. Como a gente tinha, acho que isso eram 9 ou 10 corredores, eu não vou lembrar, na somatória disso a gente ganhou mais 2 ou 3 corredores de porta-pallet. Então assim, resolveu o nosso problema, a gente conseguiu trazer o estoque e aumentamos bastante. Então, como é simples, né? Talvez você só adaptar um equipamento para poder corrigir ali, corrigir não, poder criar ali um espaço que num primeiro momento tinha até alternativa. A gente estava até buscando alternativa, talvez ter que montar um barracão externo, né? Alugar um barracão para guardar alguns materiais de forma externa, enfim. Então, quando você junta a equipe, né, mais pessoas pensando, você vai achando dicas e soluções simples para melhorar e ganhar espaço. Isso porque a gente já tinha feito várias mudanças de layout, já ganhado vários espaços também, né? Mas fica aí a dica com essa questão de equipamento. Às vezes, para a sua operação, você pode usar um outro equipamento que vai precisar de corredores menores e aí você consegue diminuir os corredores e aumentar aí colunas. Então vamos ver o Caio aqui. Estou passando por isso no nosso almoxarifado. Tínhamos 3 pontos de armazenamento. Agora estamos centralizando. Está sendo um desafio muito grande. É isso aí, Caio. É o que eu falei, né? Claro que um primeiro passo, talvez, é melhorar o planejamento, né? O que eu estou colocando em estoque? Como é que está a qualidade do seu estoque, do que está estocado, né? Você tem estocado realmente. Então, o segundo pilar é nisso, né? Você avaliar também é importante, né? Mas às vezes até é comum também quem está na operação não ter esse acesso, né, a definir o que vai colocar. Mas aí é uma questão de conversa, entendendo, se for possível conseguir tirar relatórios para fazer análise, para poder mostrar que realmente está colocando coisas que não precisaria, enfim, aí é a questão da comunicação. Mas é um pilar super importante. E uma vez que foi identificado que realmente o que tem é o que precisa de ter mesmo, aí é procurar essas alternativas, essas sacadas, né? Você mexer em layout, né? Alterar equipamento para adaptar aí na realidade, enfim, encontrando espaços. Junto com isso, estamos medindo a frequência para tentar diminuir os 6 mil itens que temos hoje e deixar um centralizado com 3 mil frequência, de saída 5, e mês de 12 meses. Tá, eu acho que eu entendi aqui, Caio. Perfeito o que vocês estão fazendo aí, que eu gosto muito da aplicação de um PQR, né, para identificar qual a frequência de saída. Eu fiz isso na distribuidora de medicamento. A gente tinha muitos boxes que eram ocupados por os medicamentos que tinham até uma certa saída grande, mas não tinha necessidade de ocupar todo aquele box. Às vezes ele tinha endereçamento fixo para ele de vários boxes e que era suficiente talvez para 1, 2 semanas. Então a gente mudou o layout, criamos um processo ali que o WMS faz muito bem, né, que é fazer uma reposição de uma área de picking. Definimos uma área que a gente chamou de caixa fechada para deixar o volume mais alto e todo dia a gente fazia uma reposição na área de picking. Então é outra alternativa também, Caio, perfeito. Dentro dos 12 meses, esses itens têm frequência de saída de 5 meses, ou seja, os que a gente chama de slow moving, né? Os de baixa movimentação, você deixa numa área que não é tão privilegiada, vamos dizer, né? Está mais afastada, porque você vai ter que separar pouco. Perfeito, é um dos pontos que eu ia citar aqui. Vamos ver se tem mais alguém aqui falando. Não, legal. Então o layout, gente, ele já é uma operação que você já tem que identificar como é que está o layout, né, da sua área ali de armazenagem. Está adequado, né? O pessoal movimenta direito, você está aproveitando bem os espaços. Isso é legal ser avaliado, ser auditado ali. Um outro passo, né? Vamos passar aqui, deixa eu ir fazendo a minha colinha aqui, né? Então, a parte do layout que eu falei, para a gente poder aproveitar os espaços, garantir que vai ter uma movimentação legal ali na hora de armazenar e também na hora de fazer a separação.
Aí um outro ponto, né, que eu já estava falando aqui, é analisar se você tem uma necessidade de área de pique, né? Porque de repente você trabalha um layout onde você ocupa todos esses espaços e a separação você faz tudo de uma forma só. Até às vezes você tem produtos fracionados. Esses dias eu estava conversando com um seguidor, né, que conversou comigo no direct, que ele estava enfrentando isso, que são caixas, né? Ele tem pallets que ele vende pedidos grandes que já saem com pallet fechado, mas tem sempre um complemento do pedido que são fracionados, são as caixas, né? Que ele precisa de fracionar e mandar montar um pallet à parte para poder fechar esse pedido. E aí ele faz essa separação, ele ainda definiu corredores onde ele põe os fracionados, mas corre tudo junto, né? A pessoa fazendo o fracionado ali e empilhadeira passando do lado, então tem até uma questão de segurança e não fica uma coisa organizada. Então tem um potencial enorme aí, foi o que ele identificou e estava trocando ideia comigo pra gente, para ver se tem alguma sacada aí de ajudar a melhorar. E o exemplo que eu dei da distribuidora de medicamento, né? Onde a gente identificou que a gente poderia, a gente tinha um problema de, às vezes, por mais que eles tinham definido endereços de box para vários boxes para aquele medicamento que tinha um volume de saída alto no mês, né? Eles não faziam uma análise diária, então eles viram, no mês sai muito, e se todo dia sai, mas eles não tinham uma noção de quantidade, então definiam às vezes 4, 5 boxes para aquele medicamento, e era o suficiente de repente para o mês inteiro. Então você ocupava ali um monte de endereço sem ter necessidade, e aí você tinha que fazer correr, né, ao longo do estoque para poder fazer uma separação de um pedido que de repente num corredor só você já conseguiria consolidar muita coisa, que foi o que a gente fez. Então a gente criou ali um mínimo e máximo, definimos uma frequência, uma quantidade de saída diária de cada produto e definimos, mais próximo da parte de separação ali, expedição, todos os itens, fizemos um PQR, todos os itens que tinham mais saída ficaram próximos e os que tinham menos saída foi colocado nos corredores mais afastados. E ainda assim a gente conseguiu fazer sobrar um espaço, porque a gente reduziu o número de box para o quê? A gente fazer a reposição. Então a gente deixava no box sempre no mínimo com 3 dias, de acordo com a média histórica dele, e no máximo 5 dias. Então era raro acontecer de esvaziar um box num dia. É lógico, às vezes acontecia de um pico de venda, mas como era organizado, a reposição era feita rápida. Por quê? Tudo que tudo que era mais que 5 dias, né, vamos dizer assim, ele ficava nesse estoque que a gente chamou de caixa fechada. Então a gente fez com armários maiores, com porta-pallet para guardar as caixas. E aí todo dia de manhã o pessoal chegava, gerava um relatório no sistema. O WMS faz muito isso, né, que automatiza, a gente customizou lá dentro do sistema. O pessoal da TI era bom lá. E aí ele gerava, né, baseado nesses parâmetros que a gente tinha definido, a reposição daqueles materiais que estava abaixo de 3 dias, para abastecer no máximo até com 5 dias. Claro, tinha o lote múltiplo ali, de repente uma caixa passava de 5 dias, mas abastecia lá. Com isso a gente evitou de ficar colocando caixa em cima da prateleira, então o pessoal na hora da correria ali do pedido que acabava no box tinha que fazer a reposição, ia caçar onde estava essa caixa, de repente a caixa estava lá em cima da prateleira. Era raro a pessoa ir lá buscar a escada, né, que era o jeito certo, já escalava ali mesmo nos boxes, pegava a caixa lá em cima, então o risco de acidente é enorme. Às vezes não cabia ali e colocava na ponta do corredor ou nos porta-pallets ficava espalhado, que tinha os donos do corredor. E quando o dono faltava, era uma lástima, né? Era um Deus nos acuda para encontrar essa caixa, né? Porque o dono sabia onde que ele tinha guardado, não ficava endereçado. Então assim, a gente tinha um problema de hora extra, de banco de horas enorme nessa empresa. E quando a gente organizou, a gente zerou. Então uma área de picking, se você tem esse processo, né, de ter principalmente SKUs que são pedidos que são vendidos fracionados, é interessante você pensar num layout também adequado para essa área de picking. Vamos ver se o pessoal vai animando aqui para mandar as perguntas. Ó, Caio, trabalhamos com picking nos depósitos transitórios com reposição via Kanban. Show de bola! Esse conceito, Caio. Eu falei mínimo e máximo, mas o Kanban nada mais é que um mínimo e máximo, né, ali que a gente define. Como eu fiz dentro do sistema, mas um Kanban é legal porque eu uso um cartão, na hora que ele gera a necessidade, o cartão ali vai disparar, né, para alguém fazer a reposição daquele cartão. Show de bola, perfeito, Caio. Olha como a gente conta soluções simples, né, e eu gosto sempre de entender o conceito, né, e o conceito do Kanban ele é esse, né, de a gente só disparar, né, um processo a partir do momento que gera uma necessidade, que é o conceito do Lean, né.
Ô, Caio, tô gostando de ver, Caio. Obrigado aí pela interação. Caminhão que trabalhamos são depósito para depósito transitório. O pessoal usa as peças, no caso, caminhão, oficina. Ah, tá, se trabalha em usina, né, Caio? Caminhão, oficina e nós repomos conforme a utilização. Olha lá, trabalho em usina de cana-de-açúcar. Eu conheço esse processo de caminhão-oficina. Show de bola, show de bola. Né? No SAP a gente não usava o conceito do Kanban, né? E a gente fazia isso através do sistema, da mesma forma que você faz, né? O pessoal vinha com um caminhão-oficina, a gente tirava um relatório do depósito do caminhão-oficina, né? Tinha um depósito virtual para cada caminhão-oficina, e aí fazia o registro ali do que tinha dado baixa, de uma foto do que era para estar abastecendo o caminhão oficina, e a diferença a gente fazia a reposição. Show de bola, cara, é isso aí. Usina de açúcar tem vários desafios aí, é tudo muito similar, né? Mas tem várias oportunidades aí para melhorar. Show de bola, parabéns, Caio, tá no caminho certo. Então vamos seguir aqui. Então falando aí, né, do layout, falando da parte de analisar se tem uma necessidade de picking, né? Deixa eu ir marcando aqui. O João Maria aqui, nós temos problemas em não conseguir localizar o material na hora de separar para carregar. Temos saldos e o status do item está armazenado, mas o item não está no físico. A gente tem duas questões aí, né, que eu acho que eu poderia comentar, João, que até seria um dos pontos que está na ordem aqui, que uma é você ter endereçamento no tua armazenagem, né? Então esse é um ponto super importante, é a gente ter endereçamento, de preferência, o que eu chamo de endereçamento eletrônico no sistema, para que o pedido já saia com o endereço. Porque às vezes você pode ter um problema, que nem você falou, não conseguir localizar. Então, se o problema é não localizar o material porque está faltando endereçamento, alguém armazenou e você não sabe, como eu falei lá no medicamento, né? Quem guardava a caixa sobressalente. Era mais ou menos um problema desse, você não localizava a caixa. Então, às vezes você tinha que fazer essa correria para tentar identificar. E se você tem um endereço, aí beleza, é lógico, tem que funcionar também, quem for fazer a armazenagem, fazer a guarda no endereço certo, mas aí você tem os relatórios, então só se tiver uma má fé mesmo para o pessoal não guardar no endereço certo. Esse é um assunto que dá para a gente puxar bastante outras coisas, que eram um dos tópicos meus. Então esse pode ser um problema, né? Você não ter um endereçamento, que é super importante você ter no armazém, e aí você ter um padrão de endereçamento que use uma lógica ali para que a pessoa não ande à toa, né? Então você ter ali as ruas, as colunas, você divide em dígitos e vai colocando os dígitos de forma que a pessoa sempre vai, conforme vai vindo no pedido na ordem do endereçamento, ele vai andando e já pegando, né? Ele não tem que ir até o final do corredor e voltar no começo do corredor. Tem uns endereços que às vezes provocam isso. Eu enfrentei isso na distribuidora de medicamento. E aí, quando era um funcionário novo que ia fazer separação, ele não tinha essa manha, vamos dizer, muitas vezes andava no mesmo corredor para lá e para cá. Então você tem que fazer igual correio, né? Teu corredor tem que ser esquerda, direita, igual casa, né? Ímpar de um lado, par do outro, que aí você vai pegando aqui. E uma outra dica na hora de endereçamento, para não deixar passar, é quando você for definir coluna, né? Então você sempre começa de baixo para cima, porque tipo, se você escolher letra, né? Linha A, B, C, D, que aí por mais que você aumentar a altura da tua coluna, né? Você pode ir aumentando letra de alfabeto aí, né? Agora, se você começar de cima para baixo, aí ferrou, né? Porque aí você começar A, B, C para baixo, aí na hora que você quiser crescer, você vai ter que mudar tudo. Então, algumas dicas simples aí. Então, João Maria aqui, eu não sei se é o João ou a Maria que perguntou aqui. Se for esse problema de localização, tá aí um desafio de endereçar o teu almoxarifado, o teu armazém aí, o teu almoxarifado, para que você não tenha problema de localização. Que até uma outra questão, né, que eu pus aqui até como observação, antigamente, principalmente se usina, o Caio talvez tenha passado por isso, eu passei isso com um dono que chegou, a gente estava implantando endereçamento, eu falei, isso daí é besteira, não precisa de endereçamento não, quem trabalha no almoxarifado tem que conhecer tudo as peças. Falei, você tá louco, amanhã ou depois a gente precisa de contratar um auxiliar de almoxarife, onde você vai encontrar alguém que conheça, sei lá, não lembro quantos SKU, 10 mil, 12 mil SKUs lá, 8 mil SKUs, ele vai conhecer tudo, não conhece. Agora com o endereço não, ele precisa de conhecer o endereço, não a peça. Então às vezes pode acontecer isso também, né? Você tá procurando
o teu material e às vezes você vai num lugar, você não encontra ele, talvez ele está em outro lugar e você não consegue identificar porque é um material que você não está acostumado a separar, você não reconhece ele. E aí você vai no endereço, é o endereço. Você pode até ter um erro de alguém que guardou a peça errada no endereço errado. Mas pelo endereço fica muito mais fácil de localizar. Então não sei se é esse caso. Tá mais com caso para o que a gente discutiu numa live passada, que é a questão de inventário, né? Aí é você ter processos aí que estão provocando divergências, né? Que causam essa divergência de aparecer no sistema e não ter no físico. Aí você precisa implantar, que é o que a gente sempre defende aqui, o inventário rotativo, né? Que é uma ferramenta da gestão de estoque, como eu falei, reativa, né? Porque você vai identificar a divergência depois que ela já aconteceu. Então, o grande segredo do inventário, e eu indico o inventário rotativo porque você vai contar poucas peças por dia, é você fazer a identificação da causa raiz daquela divergência. Para que uma vez que você identificou a causa raiz, você crie um procedimento, ali, um plano de ação para que essa divergência não volte a acontecer. Então, conforme você vai tratando dessa forma, né, no inventário, o inventário geral é mais difícil você fazer isso, né, porque tem que contar 100% em 2, 3 dias, por isso que eu indico o rotativo. Cada vez que você contar ali, você contou, sei lá, 30 itens no dia, para poder contar no processo. Aí tem um vídeo lá que eu explico como fazer, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe que a gente fez uma live sobre isso. Mas vamos supor que você conte 30 itens, desses 30 itens você encontrou uma ou duas divergências. Então você analisar uma ou duas divergências, e nem sempre todo dia vai aparecer divergência, é muito mais fácil ter que analisar um monte de divergência no final do ano. Fora que o período que você vai ter que avaliar a movimentação daquele item para tentar identificar a causa raiz, ele é menor. E aí você precisa da tratativa, e o inventário rotativo, quando você cria esse hábito, né, e esse desafio de sempre identificar a causa raiz, você vai montando o plano de ação para resolver, para não voltar a acontecer aquela divergência, e vai melhorando a sua capacidade. Cada vez mais você vai tendo menos problemas de ter no sistema e não ter no físico, né? Eu não sei se é esse o caso. Depois, não sei se você já escreveu aqui para baixo, que eu dou uma travada aqui, mas comenta aí se é um caso de endereçamento, ou se é um caso de inventário, ou se é um caso lá de muitas peças e não conhecer as peças todas na hora de fazer a separação, igual eu comentei. Então já até me adiantei aqui do endereçamento. E o legal do endereçamento também é que quando você tem um endereçamento, você pode pôr etiquetas ali com informações, né? Mesmo que você use... A gente tem dois tipos de endereçamento que a gente pode ter, né? O endereçamento estático, né? O físico, fixo, que é aquele endereçamento que você define com o SKU. Aquele ali é o endereço do SKU, ele não muda. Só muda se realmente você alterar para colocar outro, mas ele fica fixo todo dia. É o endereço, chegou mais material dele, ele vai para aquele endereço. E o endereço dinâmico, que muitas vezes o WMS usa esse conceito do dinâmico para sempre estar colocando, movimentando esses materiais para deixar mais perto e também ter melhor aproveitamento do espaço, né? Para não ficar com risco de ter uma posição ali vazia sem usar e faltar espaço, mas aí é outra discussão. Então, você pode ter o dinâmico, onde você só vai endereçar o item na hora que ele chega, aí você amarra o endereço no item. Por isso que eu falo, o WMS faz muito isso. E se você tem um endereçamento já definido, nessas etiquetas, se for o fixo, o endereçamento fixo, você pode ter informação de descrição do item, você pode pôr até uma fotinha do item para a pessoa identificar na hora que chegar ali no endereço para ver se armazenaram certo, né? Se a peça é a mesma. Você pode ter o código de barra para poder usar coletor, enfim, tem N coisas. Então o endereçamento ele ainda te ajuda também com essa possibilidade de você pôr etiqueta, pôr um código ali, um QR Code, que é bidimensional, para pôr várias informações dentro dele. Então, N alternativas. Então, como é que está o seu armazém? Tem endereçamento, né? É uma outra tratativa. Antes de eu ir para o meu outro ponto, vamos ver se tem mais perguntas aqui, ou comentários. O João Satiro. Porta-partes, qual o melhor tipo de endereçamento? Se for nesse sentido que eu falei do estático ou dinâmico, vai depender muito da sua realidade. Se os teus itens que você trabalha são sempre os mesmos, ele não fica com o endereço vazio, a movimentação dele diária, né, ou no período que você movimenta é estável, você pode usar um endereçamento fixo.
né? Então definir que aquele endereço é para esse material. Aí o que eu indico é você antes fazer uma análise de quais os materiais têm mais saída no dia, para sempre deixar mais próximo da saída, e aqueles que têm pouca saída você deixa mais afastado para você economizar em movimentação. Então é muito relativo, João, depende da sua realidade, né? Você pode ter um dinâmico para aproveitar o espaço e aí você vai estar sempre endereçando pelo endereço, endereçando onde tem o espaço vazio, né? Aquilo que você vai armazenar, e o produto ele vai movimentar no armazém ali conforme os espaços que vão se abrindo. Então tem que identificar a sua realidade. O WMS costuma usar muito o dinâmico por conta disso, né? Ele vai aproveitando os espaços e conforme ele vai vendo o histórico de saída daquele produto, ele vai definindo se ele joga numa área mais atrás, numa área mais na frente, enfim. Ele vai fazendo essa inteligência. Por isso que eu sempre defendo aqui, gente, né? O pessoal ainda não veio pergunta, mas com certeza logo vem e o software que faz isso? Gente, a gente precisa entender a lógica das melhores operações. O software que ele vai fazer é automatizar. Então, se você tem um endereçamento, você tem essa lógica de usar um dinâmico, porque para a sua realidade faz mais sentido, às vezes o fluxo de material ali, alguns materiais têm saída às vezes só no final do mês, né? Outros materiais têm saída todo dia, tem muita flutuação, compensa às vezes usar o dinâmico para você evitar de ficar com o endereço vazio. Agora que nem na distribuidora de medicamento, a gente tinha o medicamento praticamente saía 90% 30% dos nossos medicamentos saía todo dia. Outros 50% saía pelo menos 2, 3 vezes na semana. Então fazia sentido ter um endereço fixo. O que eu fiz foi uma adaptação para fazer reposição, para usar as caixas, né? O espaço de caixa fechada em outra localização e deixar uma área de picking mais consolidada, vamos dizer, para a gente ganhar em movimentação na hora da separação de pedido. Então, João, não sei se te ajudou, mas vai depender muito da sua realidade. Se for também uma questão de qual é o endereçamento, aí tem algumas regras que você usa, né? Vai depender do número de dígito que você tem ali para poder definir o seu endereço. Aí normalmente você faz o primeiro dígito, o barracão, e aí a dica é sempre você usar número, letra. Então vamos supor, você tem 3, 4 barracões, ou só um, você usa um dígito só com letra, vamos supor. Aí dentro do barracão, de repente, você pode ter áreas diferentes. Aí você pode definir então que você vai, o segundo dígito vai definir um setor dentro do teu barracão, aí você põe número. O terceiro dígito vai ser as ruas, e aí nesse caso vai ser letra, né? Porque a gente começou com letra, número, letra. Aí vai ser a rua A, rua B, rua C, rua D. Aí depois você usa dígito para fazer coluna, e dependendo do número de coluna, talvez você tenha que usar 2 dígitos, aí vai ter coluna 01, 02, aí sempre lembrando de colocar esquerda e direita, né? Normalmente a gente faz pro lado esquerdo o ímpar, pro lado direito o par. E aí depois você tem as colunas, as alturas, né? Enfim, também tem, eu não sei se era isso que você queria também saber, mas são essas regrinhas aí. O Caio, temos endereçamento em todos os itens estocados. Show de bola, Caio. Uma coisa importante, né, já puxando aqui, que é um outro ponto aqui do que eu marquei, é a gente também ter procedimentos bem montados, né, e claros. Porque legal ter endereçamento para todos os itens estocados, né, show de bola, perfeito. E os itens novos, né, que chegam, de repente tem uma troca ali de equipamento, e aí vai precisar de peças novas, tem um procedimento bem claro, né, de qual endereçamento, para qual endereço que ele vai, né, tem que ter uma saída de algum material, enfim. Como é que é nesse momento? Então esse é um outro ponto que eu pus aqui que a gente tem que analisar também na operação de armazenagem, né? Isso em todas as operações. A gente ter procedimentos, porque no dia a dia ali, muitas vezes pode surgir uma dúvida dessa, então se quem está, o colaborador que trabalha ali na operação no dia a dia, quanto mais claro tiver esse procedimento, perfeito, né? Então vamos ver se o Caio tem um procedimento bem claro aí para entrada de material novo, para endereçamento de material novo. Mas parabéns, cara, esse é o caminho, isso ajuda demais, né? O João e Maria, muito obrigado, esclareceu, muito bem. Tá ótimo então, João, fico feliz. Estamos aqui, a ideia é essa, é ir ajudando aqui, esclarecendo, trocando ideia, trazendo sugestões aí, né, da experiência do meu de dia a dia, né? Tudo que eu trago aqui, gente, é tudo muito prático, tudo coisas que eu pratiquei no meu dia a dia. Por mais que eu
estude bastante, leia bastante, igual vocês veem aqui atrás estando de livro. Falar em gestão de estoque, aí eu falo muito com propriedade, porque eu atuei mesmo com gestão de estoque por 20 anos, assim, sempre liderando equipes aí com desafios muito diferentes. Então, por isso que eu sempre trago aqui teoria, mas aliado à prática que eu implantei, né? Não, dificilmente você vai ver eu falando alguma coisa assim teórica. Quando for isso, eu vou comentar, falar assim, isso daqui eu já estudei, já li muito sobre isso. O ideal é fazer dessa forma, mas eu não tenho um exemplo porque eu não tive prática com isso. Vou ser bem sincero com vocês. O Anderson aqui, PQR. Eu fiz alguma pergunta para ele antes ou a dúvida é do PQR? Se for uma dúvida com relação a PQR, é uma classificação que a gente faz similar à classificação ABC, né? A classificação ABC eu acho que todos conhecem, que trabalhando com estoque, todo mundo conhece a classificação ABC. Onde a gente classifica os itens ali, normalmente dá um 80-20, né? Ou seja, 20% dos nossos materiais responde por 80% de algo. Então, vamos supor, 20% dos nossos materiais responde por 80% da nossa movimentação ou por 80% do nosso faturamento. Então a gente usa valor para fazer essa classificação e estratificar, né? E aí fica muito mais fácil a gente cuidar de 20% dos SKUs, vamos supor que você tenha 10 mil SKUs para fazer a gestão. Quando você faz uma classificação ABC, é comum, lógico, sempre pode ter uma variação, depende da realidade de cada um, mas sempre vai flutuar ali 20%, 30%, responde por 80% ou até mais de algo, né? De um faturamento, da movimentação. E aí ao invés de você ter que ter uma atenção maior com 10 mil itens, você vai ter com 2 mil itens, fica mais simples, né? Ainda que 2 mil é muito, né? Mas sempre você vai facilitando a ideia de fazer essas classificações. E o PQR, só que no ABC a gente usa valor. No PQR a gente usa já o conceito de frequência, né? De saída, de movimentação. Então a gente não usa valor, a gente vai usar a movimentação do SKU, que nem na distribuidora de medicamento eu usei o conceito de PQR usando a frequência de saída diária do item. Então eu classifiquei os itens P's, aqueles itens que saíam, eu considerei que o mês tinha 20 dias úteis, que ele saía nos 20 dias. Né? O item Q eu considerei que eram aqueles itens que saía dia sim, dia não, vamos dizer, então de 15 a 20 dias, de 15 a 19 dias. O item R seriam os outros itens que às vezes saíam uma vez por semana só, ou uma vez só no mês. E às vezes coincide com a classificação ABC, porque os valores às vezes são muito similares entre um e o outro, mas é interessante você ter o PQR porque ele pode, na movimentação, ser um pouco diferente. Você pode ter um item muito barato, que ele não vai ser classe A, vai ser um classe C, mas na hora que você faz um PQR ele é um P porque ele tem saída todos os dias, ele tem uma frequência de saída muito alta. Então por isso que eu gosto de usar o PQR operacionalmente em algumas situações. Então organizar um armazém, né, um almoxarifado, definir ali em qual localização que eu vou pôr. Então não sei se era uma dúvida que você tinha, Anderson, não sei se ficou claro. Segmento também influenciam. Sim, eu acho que você quer dizer com segmento de trabalho, né? Claro, cada empresa tem uma realidade, é como eu falei, mas uma coisa que eu percebi, eu trabalhei com distribuidor de medicamento, trabalhei em usina, trabalhei em metalúrgica, trabalhei em indústria de eletrônico, uma base ali da operação ela é muito similar, não muda, né? Então numa armazenagem, que nem você pensar em armazenagem, do que a gente discutiu até agora, um bom layout, independente do segmento, né? Se é eletrônico, se é usina, se é metalúrgica, se é medicamento, enfim, o bom layout sempre vai fazer diferença. Uma área de picking, independente disso, se tiver a necessidade também vai ser bom. Um outro ponto que eu comentei, né, mas eu vou reforçar agora, que é a gente ter os equipamentos de movimentação e armazenagem adequados, claro, para cada realidade, mas sempre pensando em equipamentos. Toda operação ela vai exigir um equipamento e tem que ser adequado para a realidade dele. O endereçamento e etiqueta, independe de segmento. Então algumas coisas são base e você só adapta para a realidade, mas a base é a mesma, né? Para você organizar o teu estoque e ter uma gestão de um estoque aí de qualidade. Falando um pouco mais, até antes de descer aqui para ver se tem mais algum comentário, sobre a necessidade de equipamento de movimentação e de armazenagem. Eu comentei lá que a gente conseguiu ganhar espaços, né, em mais localizações,
adequando um equipamento onde a gente pôde reduzir os espaços de corredores, que isso fez a gente ganhar bastante endereço. E uma questão também de equipamento de armazenagem. Eu lembro na metalúrgica a gente armazenava perfil, né? Perfil de alumínio. Então a empresa ela desenvolveu lá um que chamava de árvore, né? E aí guardava esses perfis. Só que a movimentação dos perfis era manual. Então muitas vezes até juntava 3 árvores por uma questão de espaço, né? Que ela tinha uma altura ali de 1,5 m, 1,40 m. Então guardava até três andares ali de perfil. E às vezes juntava e você tinha árvores no meio que o pessoal tinha que pegar, às vezes um perfil aqui de baixo, levantar, né, na altura aqui do ombro, da cabeça, para poder ir levar no rack que era quando ia fazer a separação para mandar para produção. Poxa, a gente tinha muito problema do pessoal ter problema no ombro, né? Era muito cansativo, então a produtividade às vezes caía muito ao longo do dia, porque vai sendo no começo do dia a produtividade é maior, mas imagina você tendo que fazer esse movimento toda hora. E aí eu fiquei encanado com aquilo, aí a gente foi procurando, e a gente encontrou, é claro, precisava de um investimento, e na época a empresa não estava tendo condições, mas a gente encontrou uma alternativa que são os cantilevers, né? Que vocês devem conhecer, que é como se fosse mão francesa. E a gente conseguiria verticalizar. A gente precisaria de espaço de corredor, mas na hora que eu analisei, o espaço que a gente tinha ia ser mais que suficiente, a gente ia ganhar até espaço, talvez ia resolver problemas que a gente tinha também de espaço. A gente poderia verticalizar, só ia ter que adequar ali um rack para poder guardar isso nos cantilevers, e a gente poderia fazer a armazenagem com empilhadeira. Com a própria empilhadeira ali, a gente poderia verticalizar ali até 10, 15 andares, porque os andares poderiam ser curtos, né? Por mais que era muito perfil, mas um andar curto ali de meio metro era mais que suficiente. Então a gente tinha espaço para verticalizar bastante. Só que exigia um investimento ali, um investimento até razoável ali, em torno de 800 mil, 900 mil reais. Eu lembro na época que a gente fez. Só que num momento de crescimento, que a empresa tem condições de investir, era um investimento que eu não lembro o payback que a gente fez, até porque tinha muita característica de payback de risco trabalhista, né? Que é muito qualitativa essa análise. Mas o ganho que a gente teria até com o número de pessoas que precisavam de trabalhar na área, que seria menor, né? A gente precisaria só de uma empilhadeira e no máximo mais 2 operadores, né? O próprio operador da empilhadeira e mais um, para tirar o perfil na hora da separação da empilhadeira e colocar no rack que seria levado para a produção. E a gente tinha na época acho que 5, 6 funcionários ali trabalhando nessas operações, enfim. Então, olha, o equipamento de movimentação e de armazenagem também tem que ser adequado, né? Como é que tá, né? Outro ponto importante que a gente precisa de avaliar, né? Como é que esse equipamento que eu estou armazenando, ele garante a qualidade do meu produto ali, né? Eu tenho risco dele, na hora de uma movimentação, bater ali e causar uma avaria no material, ou ele cair, enfim. A gente tem que ter visão para isso, né? Então, como é que está na sua armazenagem? Você já olhou? Né? Como é que está o índice de avaria? O que está causando essas avarias? Às vezes é um problema de armazenagem no seu armazenamento de materiais. Então, é isso que a ideia é a gente discutir aqui hoje. A gente vem discutindo hoje. Vamos ver aqui. Anderson Márcio falou regras de negócios. Anderson, não entendi bem o que você quis dizer, mas nesse caso são regras da operação, né? Cada operação ali você vai ter procedimentos, e quanto mais procedimentado, mais definidas as regras ali que os operadores, né, os colaboradores têm que seguir, é melhor. E não pode ser uma coisa escrita em pedra, né, que a gente fala. Tem que ser algo que, se você identificar que pode ser melhorado, vai lá, altera o procedimento, treina todo mundo e vida que segue sempre melhorando, né? Nós fazemos o cadastro de novo item para ser aceito no momento do armazenamento. Show de bola! Então já tem um processo ali, né, no próprio cadastro do item do SKU novo, já tem ali a regra definindo para o endereçamento para ele, tudo certinho. É o que eu acabei de falar, né? A gente tem que ter os procedimentos, as regras ali, como o Anderson falou, as regras do negócio ali, da operação. Alô, Oliveira, você já trabalhou em estoque de supermercado atacadista? Não, Oliveira, eu nunca trabalhei em supermercado. Supermercado não, eu sempre trabalhei em empresas que forneciam para supermercado. Hoje eu tenho 2 alunos que trabalham em rede de supermercado, está sendo super bacana identificar as dificuldades deles e mostrando que, seguindo, né, o que eu ensino ali na forma do Estoque Enxuto, eles vão conseguindo analisar
e adaptando para a realidade deles, porque como eu já falei atrás, é muito básico, né? Como eu falei, layout, seja de supermercado, de metalúrgica, de medicamento, é sempre importante a gente ter um bom layout adequado, com corredores que facilitem movimentação. Eu ter equipamentos adequados é a questão de adaptar para a realidade, mas eu vou precisar de analisar isso. Endereçamento, independente, eu preciso disso. Então, tem algumas particularidades, mas a base de uma boa gestão de estoque é a mesma. Então, é como eu sempre digo, né? A gente vai construir uma casa, você não começa construindo lá pelo telhado, você vai construir a base, né? Então, você tendo uma base bem montada, que é o que eu falo, que é o que eu ofereço no meu curso até, é estruturar essa base, para essa base bem forte, aí sim eu posso ter uma parede diferente, que aí seria um setor diferente, que tem uma particularidade que é daquele setor, mas é muito mais fácil eu ter a minha base já bem montada, e na hora que eu for tratando essas características específicas ali da minha área, é muito mais simples, né? Mas está sendo desafiador, muito legal. Acho que são sete mercados que ele cuida, uma rede com 7 mercados, outra é uma rede atacadista. Eu não vou falar o nome aqui porque eu não pedi autorização para eles, né? É uma rede atacadista muito grande, é muito interessante. Eu fiquei super empolgado porque são experiências que para mim também vai ser nova, ver como é que eles vão conseguir implantar ali o meu conceito do que eu vi dar certo em outros setores que não o de mercado, né? Mas como eu falo, é tudo muito básico, né? O Caio aqui. Sim, temos os espaços reservados para esse show. Já tem até a área reservada. Como sou do ramo de usina, sempre temos mudança de equipamentos. Por isso que eu já dei. Eu sei como é que é isso. Então temos sim as locações disponíveis. Perfeito, show de bola. É isso aí. São as regras ali que a gente falou, bem definidas, né? O João Satira aqui. É indispensável que o setor de compras e almoxarifado estejam sempre tendo pequenos rituais, gostei, rituais de gestão para evitar compras indevidas ou sobrecarga de estoque. João, como eu sempre falo, a comunicação, todo lugar que eu cheguei para trabalhar, 60%, 70% de vários problemas que eu já identifiquei logo de cara, era uma questão de comunicação. Então eu já resolvia ali só na comunicação, já acertava. E o que me estranha muito eu vejo muita gente falar, né, do problema assim, mas o compras não conversa com a almoxarifado. E normalmente respondem para um mesmo gestor, né, então tinha que ser mais integrado, pelo menos essas áreas tinham que ser mais integradas. E aí, João, mais que isso, né, mais que ter os pequenos rituais de gestão que eu gostei, é você ter uma boa política de estoque, né, que é o que eu discuto no segundo pilar, que eu falo que é super importante para ter uma boa gestão de estoque. Então você já define uma boa política de estoque. Então esse ritual de gestão ele já pode acontecer no momento de definir a política de estoque. E aí depois você tem um indicador, que eu até ensino um indicador que eu aprendi de um professor que teve a oportunidade de tirar a certificação da APICS, né, que é uma certificação internacional super famosa dentro da logística, do supply chain. E ele nos ensinou um indicador muito legal para fazer esse acompanhamento, que eu chamo de indicador de qualidade de estoque, onde estratifica o meu estoque de acordo com essa política de estoque que foi definida na empresa, né? E normalmente não é só compras de almoxarifado, você define pela empresa, você junta o financeiro, você junta, se tiver a produção, o comercial, né, para definir as regras ali, né? Porque, que nem comercial, eu quero 99% de nível de serviço para esse item. O financeiro falou, não, peraí, 99% de nível de serviço desse item, aí você vai me estocar aí não sei quantos reais. Aí é essa briga que você vai definindo, encontrando o meio termo, que para o gestor de estoque é fundamental para ele saber, se alguém vier reclamar, o estoque está muito alto, beleza. Se a minha qualidade de estoque, esse indicador que eu falo, está estratificado aqui, de acordo com a política, ele está com um índice ali de 70%, 80%, poxa, tá joia, né? Não está alto não, então a gente precisa sentar de novo, discutir essa política e diminuir aí de repente um nível de serviços aí que a gente definiu, ou então também tirar do estoque alguns materiais que a gente definiu em colocar e que não tem giro aí e que está tirando a qualidade do meu estoque, enfim, mas a gente está falando de armazenamento, mas é só para trazer mais. Mas eu gostei muito
dos pequenos rituais de gestão, mas fica só essa dica de, né, tendo uma política, aí esses rituais de gestão é só um acompanhamento para saber se a política está sendo seguida. E aí você consegue discutir aonde que está o problema, né? Eu gosto muito dessa parte também, ajuda bastante. Não é fácil de implantar, mas vai te dando um parâmetro aí, uma direção para você conseguir fazer uma gestão muito mais simples ali e robusta, né? Ó, Anderson. Classificação ABC referente a vendas e para em volumes no picking é assim? Então, Anderson, eu acho que eu até respondi a sua pergunta comentando, né? Que nem o ABC normalmente se usa vendas, né? Porque você vai fazer por valor ali, então até numa política você pode até definir, não, os itens classe A eu quero ter um nível de serviço mais alto, então vou ter um estoque de segurança maior, enfim. E aí você faz algumas outras definições usando o ABC. E a gente sempre pode usar mais de uma classificação, não precisa de usar uma só, né? O Neto, acho que não está aqui hoje, ele que sempre fala, né? A gente usar uma composição das classificações. E o PQR eu costumo usar para que nem para uma parte de picking, é isso mesmo, né? Porque é uma parte de picking, como eu falei, a gente pode ter um material que às vezes ele é barato, ele vai entrar como um classe C, né? Na hora que eu faço a classificação pelo valor, mas quando eu vejo o picking dele, ele sai todo dia num volume razoável. Só que por mais que ele saia muito todos os dias, o valor dele é tão baixo, vamos pensar em parafuso, né? Que ele não vira um classe A, ele continua ali num classe C, às vezes até um classe B. Só que em termos operacionais, para a gente que está no dia a dia da gestão de estoque, né, é muito mais útil eu ter ele como um classe P, que é aquele item que eu vou deixar mais perto da saída, vou ter uma atenção maior com ele, porque como ele sai muito, ele tem um risco maior de divergência. Então por isso que eu gosto de usar essas classificações dessa forma diferente, entendeu? O Caio aqui, ó. Também definimos o endereçamento por equipamentos para facilitar o pessoal. Perfeito, esse também é uma outra situação, né? Eu lembro na metalúrgica, quando a gente mudou o layout, né? Eu até sugeri de fazer um PQR, né? Para a gente trazer tudo o que saía mais nos corredores. Eles me falaram, não, André, aqui a gente já tem uma separação diferente, que nem esses corredores aqui a gente faz para aquela linha de produção daquele produto. Aqui é para a linha de produção que são produtos, são materiais que usa diferente. Aí aqueles materiais que são comuns para todas as linhas a gente põe naquele lá, então se setoriza, muito similar ao que você faz, cara. Cada um é uma realidade, mas como eu falei, a base é ter um endereçamento, um bom layout, né? Então não vou ficar me repetindo aqui. Vamos lá, João e Maria. Temos uma divergência que gostaria de corrigir quando o nosso operador coleta o item automaticamente. O endereço deveria ser liberado para armazenar um novo item e isso não está acontecendo. Precisa de entender o que você está querendo usar, João. Se você, a ideia que você quer usar é a ideia de endereçamento dinâmico. Como isso está operacionalizado, né? Como isso está dentro do seu sistema, aí é onde você... Eu vou aproveitar até a deixa, né, que sempre surge, né, a questão do software, que hoje ainda não surgiu, que é isso, né? O software ele vai automatizar a operação, né, o processo do jeito que você construiu. Então, só que para ele automatizar isso, você vai ter que criar os parâmetros ali, definir os parâmetros, alimentar direito o software para que ele rode o algoritmo de acordo com as regras que você definiu. Então, nesse caso, você precisa de identificar lá como é que estão os parâmetros no sistema, né? Toda vez que zera, ele zera o endereço não está travando no item, porque normalmente tem um flag, né, na janela de cadastro do item, onde você define se o endereçamento, estou lembrando aqui de algumas telas, principalmente do TOTOS, o 0204, CD 0204, quem usa o TOTOS sabe o que eu estou falando. Então tinha um flag lá onde você define se o endereçamento é fixo ou não. Então se ele tiver flegado, né, com esse parâmetro tá flegado ali para o item, mesmo que zere ali naquele endereço, o endereço é fixo para aquele item. Então você precisa ir lá e tirar esse flag, tirar a definição, o parâmetro dele de endereçamento fixo e deixar livre. E aí o endereço fica livre. E aí conforme você alimenta ali, você amarra o endereço no item, se ele está livre, ele vai amarrar enquanto tiver saldo. Na hora que não tiver saldo, ele deixa livre para na hora que você amarrar outro item. Por isso que a gente fala que é dinâmico, né? O endereçamento dinâmico. Cada hora vai ter um SKU diferente naquele endereço. Então, se for isso, já dá uma analisada ali em questão de parametrização de cadastro, pode ser aí,
E outra questão também, de repente, é se o pessoal está seguindo as operações. Aí o negócio é fazer o que a gente chama no Lean, né, no sistema Toyota, do Gemba, né? Vai lá no chão de fábrica, acompanha uma operação dessa, tenta identificar onde que está. Mas fica as dicas aí, né? Anderson, é complexo o segmento alimentício. Imagina, no alimentício ele tem toda uma questão de validade, né? O shelf life, então tem todas as características, assim como outros setores também vão ter as suas complexidades. Eu trabalhei em setores diferentes e cada um tem a sua complexidade. A Lu Oliveira aqui, no mercado atacadista que trabalho tem muita obsolescência. Obsolescência é uma outra questão aí. E muitas vezes a obsolescência acontece por uma falha, às vezes no segundo pilar ali, né? Análise do que colocar em estoque em qual quantidade. Então tem uma falha muito grande aí no planejamento. Então tem que identificar aí o que está acontecendo para evitar, né? Ou, como é atacadista está me falando, pode ser o problema do alimentício, que é o shelf life, e aí não está funcionando o FEFO, né? De aquele que vai expirar primeiro, ser o primeiro a sair. E aí você começa a ter obsolescência, que você pode estar chamando de obsolescência, que seria a perda, né? Por validade, por essa falha no FEFO. Então tem N fatores aí, que é outra coisa importante que eu até nem tinha pontuado aqui no meu roteirinho aqui, que dentro da armazenagem também a gente tem que ficar atento a isso, né? O FIFO, a FEFO, o FIFO é o primeiro que entra, o primeiro que sai, né, para a gente sempre ter o material mais novo. Eu lembro de uma das lives de um colega que comentou de embalagem de perfume, que às vezes vinha uma embalagem nova e ele ainda tinha da embalagem antiga, então o FIFO é importante para que isso não aconteça. O ferro, principalmente com produto, principalmente não, é fundamental com produto de validade você aplicar, ter o FEFO funcionando muito bem, que é o que? Sempre sair primeiro, o que vai vencer primeiro, por mais que ele possa ter chegado por último. Às vezes foi uma compra de oportunidade com um vencimento mais curto, você tem no teu estoque já um de vencimento mais longo, então você não vai aplicar o FIFO, né? Você vai aplicar o FEFO porque o que chegou, por mais que você já tenha algo no teu estoque antes, tem que sair o que chegou agora porque o vencimento dele é menor do que já estava estocado. Então isso tem que funcionar bem. Então não sei se é isso, mas já fica a dica. Obrigado porque eu não tinha pontuado aqui. O Anderson, gestão de recebimento, armazenagem e expedição no setor alimentício é complexo por várias vertentes. Como eu falei, Anderson, eu não sei se você teve a oportunidade de já trabalhar em outro setor que não o alimentício, né? Todo setor ele tem a sua dificuldade característica, tem desafios ali, complexidades de cada realidade, que nem numa usina, né? Talvez o Caio, não sei se ele faz a gestão também dos insumos agrícolas, também tem uma complexidade ali. Você tem um desafio enorme de ter o fertilizante, o defensivo no momento certo, porque a cana ela não espera, né? Se faltou ali, ela não vai esperar chegar para poder ir crescendo com bastante sacarose, né? Você não vai tratar a terra ali no momento errado, tem que ser naquela época que você tem que jogar o fertilizante naquele momento certo para a cana poder crescer bem. Então tem toda uma complexidade também, desafios ali, né? Usando os exemplos, mas em todo setor ele tem complexidades, mas eu entendo também de toda a dificuldade. Mas como eu falei, o importante para tudo que é complexo é uma questão de você fazer, como eu brinco, como o Jack Stripador, né? Você vai fazendo por partes. E aí o interessante é você ter uma base bem fundamentada. Com uma base bem fundamentada, pelo menos você não vai ter que se preocupar com o que é básico, né? Por isso que é uma base. Aí você vai, o seu desafio é usar essa base que está bem estruturada para cuidar, separar o que é complexo em partes e ir resolvendo parte a parte até que aquela complexidade esteja pelo menos organizada, para você ter uma gestão ali mais próxima, uma gestão mais eficiente. Então, assim, fica minhas considerações aqui, mas eu entendo, os desafios são enormes, não tenho dúvida. O Gian, hoje tive 4 divergências de quebra de FEFO, então, né, Gian? Aí é onde pode estar gerando aí perdas, né, por não estar funcionando o FEFO. Então é uma dica super importante, principalmente para quem trabalha no sistema alimentício, que tem essa questão de validade muito forte, né? Então isso tem que funcionar bem. O desafio agora, Jean, é o que causou essa divergência, né? Você já tem um plano de ação, já definiu o plano de ação para que essa divergência não aconteça mais? Porque os erros acontecem, gente. São humanos que estão fazendo a gestão ali, os erros vão acontecer. A diferença é o que você vai fazer na tratativa desse erro, né? E aí é onde os gestores
são diferenciados, né? Aqueles que não se desesperam, entendem que isso faz parte, não significa ser conformista, significa que você, uma vez que você identificou, você dá tratativa para resolver. O que você não pode ser conformista e achar que isso acontece mesmo, não tem o que fazer. Não, isso não. Porque às vezes o mais difícil é você identificar. Então, já que identificou também, agora o desafio é encontrar o que causou, né, a divergência para que não aconteça mais. Só finalizando aqui de uma forma bem rápida, né? Então falei do endereçamento, de certa forma eu fui falando sobre isso também, a organização dos SKUs considerando o PQR, né? Então, que eu comentei lá, que é fazendo de acordo com o PIC, né, com frequência de saída. O WMS automatiza esse processo também, como eu falei, outros processos de endereçamento, o WMS faz. Mas o legal é vocês entenderem o conceito, né? Como eu falei, o WMS é um software, um algoritmo que ele vai processar o que a gente alimenta ele. Obrigado, Lu. O 5S, como eu falei, ele é fundamental, então, né, não adianta eu ter um layout perfeito, né, bons corredores, tudo endereçado e ser uma bagunça meus corredores, né, uma bagunça, tudo sujo, tudo bagunçado, caixa no meio do corredor atrapalhando a minha movimentação. Então o 5S ele é fundamental sim, mas a armazenagem de materiais, você não garante a eficiência da armazenagem de materiais aplicando só o 5S, né, a gente faz aqui mais de uma hora que a gente está discutindo aqui vários pontos dentro da armazenagem e que a gente pode melhorar ali, e são coisas simples, como a gente discutiu aqui. Gabriel aqui, tem maior impacto no estoque quando a operação separa manual e não pelo WMS. Como eu falei, Gabriel, então provavelmente a operação, né, os processos não estavam robustos de uma forma suficiente para poder jogar todo ele para o WMS. Então agora o desafio seu é melhorar esse processo que está fazendo a separação manual, identificar o que está fazendo com que as pessoas façam ele de forma manual e identificar se é uma falha da operação ou se é uma falha do WMS que não previu esse tipo de situação que eles estão enfrentando. Então não parta já do princípio que o pessoal está errado. Às vezes é um processo que não foi bem subido no sistema, vamos dizer, foi parametrizado dentro do sistema. Então esses são desafios, por isso que eu sempre falo, você ter um processo robusto, pois o software ele só automatiza o seu processo. O Manuel, faço a função de gestor de estoque, porém na carteira estou como auxiliar de logística. É isso aí, Manuel, difícil a gente ver alguém como gestor de estoque. Mas é o que eu falo, a visão do gestor de estoque é o importante, independente do cargo. É você garantir que o estoque ele não vai ser um dinheiro parado, ele vai ser algo como é uma equipe, como é os equipamentos que estão sendo usados para produzir alguma coisa, né? É algo que vai agregar valor para poder trazer o resultado da empresa, né? Como eu falo, num estoque de produto acabado, poxa, é ele que vai garantir o faturamento. Se eu não tiver um bom estoque de produto acabado, o comercial pode fazer um monte de venda, eu não vou conseguir faturar, não vai me trazer faturamento para a empresa. Se eu estou tratando com estoque de MRO, eu tenho lá um monte de equipamento funcionando, eu não tenho material para fazer a manutenção dele, eu paro uma linha de produção, e aí? Eu não vou produzir, não vou vender, não vou gerar resultado para a empresa. Enfim, tem N exemplos que a gente pode ir dando, que é onde eu falo que o estoque ele é fundamental. Não significa que eu posso ter estoque de qualquer jeito, eu preciso ter o estoque de qualidade, que é aí que é a falha que eu enxergo nas empresas hoje. Muitas, como fica com essa história de que estoque é dinheiro parado, se tiver uma visão estratégica, uma visão inteligente, ela vai perceber que na verdade o estoque sem qualidade é dinheiro parado. Então, mais que nunca, ela precisa de investir nos profissionais que estão na área, tanto em treinamento quanto também em reconhecimento, reconhecer quem está se esforçando, buscando com mais conhecimento, trazendo esse valor para os estoques que vai refletir no resultado final da empresa. Então, essa é a minha mensagem sempre, né? Então, voltando aqui, né, a classificação do PQR lá, né, isso é importante, porque você elimina o desperdício de movimentação desnecessária do set de desperdício do Lean Manufacturing, né? Eu fiz a ressalva, né, dessa questão do gestor de estoque, eu acho que é legal a gente ter essa visão. Ter o inventário rotativo, como a gente falou, né? Então a parte da armazenagem é um ponto onde a gente aplica o inventário rotativo e vai identificar onde causou a divergência. Não significa que eu estou dentro da armazenagem, que a divergência foi causada na armazenagem, ela pode ter vindo na hora do recebimento de materiais ou na hora da separação, mas é importante que eu tenha o processo para eu identificar o que causou a divergência e dar as tratativas, né?
E como eu falei, né, dar procedimentos claros, né, e adequados para que no dia a dia ali ninguém tenha que parar e correr para tentar decidir o que fazer naquele momento. Quanto mais você já tiver isso procedimentado, mais rápido as tomadas de decisões. E por fim que eu pus aqui tratativas com obsoletos, né? Muitas vezes na armazenagem a gente pode dar uma tratativa de deixar o obsoleto primeiro numa área mais afastada, que evite você usar locais premiums, né? Vamos dizer assim, que está mais próximo ali, que vai gerar menos movimentação dos funcionários na hora de fazer separação. E além disso você pode ter uma área separada até, principalmente pensando em MRO, onde os profissionais, os colaboradores, né, dos clientes internos ali que fazem uso daquelas peças, possam de vez em quando circular, lógico, sempre acompanhado, não é para ele pegar, ir lá, circular e pegar à vontade, não, acompanhado por alguém do almoxarifado, porque muitas vezes ele pode ter uma peça que é similar a alguma peça que ele está precisando e que não tem no estoque. Ou mesmo que tenha no estoque, sempre é importante ele estar passando para ver, porque às vezes tem uma peça que ele pode aproveitar e ele usa ela, já economiza para não ter que comprar uma peça que tinha no estoque, teria que ter no estoque. Ele usa e já resolve dois problemas, atende ele e também elimina o obsoleto. E aí é lógico, você tem que ter a tratativa para não fazer a reposição. Enfim, panorama bem geral aí, eu acho que deu para perceber que é importante a gente ter essa visão crítica e estratégica na operação de armazenagem, né? Assim como a gente já discutiu da de recebimento. Espero que tenha dado algumas sacadas. Agora o desafio é que você no seu dia a dia identifique, né, que você tem essas oportunidades aí e ver que não é simplesmente aplicar o 5S, né? Tem muito mais coisas ali que você vai garantir aí uma armazenagem de materiais eficiente aí que vai te fazer ter um estoque de qualidade e levar resultados para a empresa. Que é um último comentário aqui do Caio antes de fechar. Nessas mudanças que estamos tendo, já classificamos mais de 1.800 itens obsoletos com uma frequência de mais de 2 anos sem saída. Usina é assim mesmo, Caio. Não se surpreenda não. Tem muita mudança de equipamento e nem sempre quem faz a gestão ali, a análise ali, lembra que tem essas peças no estoque aí para poder dar tratativa. Muitas vezes vende o equipamento e pode aproveitar na venda desse equipamento usado um pacote para ir as peças juntas de manutenção e acaba só vendendo equipamento e as peças ficam no estoque ali parado. O Manuel aqui, infelizmente, por mais que usamos o sistema WMS, sempre teremos alguns tipos de divergência. Sim, aí é o desafio, né, de você identificar o que causou a divergência. Se você tem essa rotina de, ao encontrar divergência, identificar a causa raiz, é natural que aconteça o quê? Você resolver as causas raízes e essas divergências irem sumindo. Lógico, pode aparecer novas, mas a tendência é que sempre vá diminuindo até que você consiga ter curacidade, como alguns colegas falaram, de acuracidades acima de 99%. É possível. O Robson, perfeito. Mais uma vez você contribuindo muito conhecimento valioso para nós. Valeu, Robson. O Robson está sempre aqui, né, Robson? Obrigado aí pela participação. Manuel, pois como ser humano somos muito falhos em alguns processos. Perfeito, Manuel. O que a gente tem que fazer é sempre gerenciar risco para reduzir essas divergências. E isso é possível. E aí o que a gente não pode é não ter um controle sobre isso e essas divergências ficarem sempre repetindo. É o que a gente fala, né? Errar uma vez é humano, 2 vezes ainda é aceitável, agora 3 vezes não dá, né? Então a gente precisa de sempre resolvendo. Se tiver que continuar alguma divergência, que seja uma divergência nova, que vai nos levar a resolver um processo que não está funcionando legal e com isso sempre melhorando. Gabriel, sabemos que o estoque nunca ficará 100%. É um desafio bem grande. Eu já ouvi falar gente falando que consegue 100%. Tem até um colega meu, um aluno meu, né, que foi líder numa equipe minha, de usina também, se o Caio estiver aí. Eu trabalhei na Raizen. E ele fazia, além do inventário rotativo, ele fazia o inventário diário de movimentação. Era uma fixação que ele tinha, porque eu acho muito difícil de você fazer o inventário diário por movimentação, porque você tem que ter ali uma rotina muito bem robusta para conseguir contar tudo o que girou no dia anterior. E ele conseguia fazer isso, ele era fixado nisso. Até porque ele aproveitava segundo turno e terceiro turno, que a movimentação caía bastante, e ele treinava bastante os colaboradores que trabalhavam nesses turnos, então ele conseguia aplicar isso. E aí como ele pegava
todas as divergências que aconteciam naquele período menor que 24 horas, ele sempre conseguia resolver sem precisar de fazer ajuste contábil. Ele sempre identificava que era às vezes um erro de entrega, então ele já entrava em contato com o cliente e acertava ali, ou o cliente devolvia, ou ele fazia uma requisição para dar baixa ali e já fazer a coisa certa. Enfim, ele já tinha as identificações ali muito perto. Então, a curiosidade dele, só quando tinha algum pico muito grande de serviço, alguém ficava doente, que ele não conseguia fazer aquelas contagens, aí caía um pouco, mas sempre, todo mês ele fechava ali próximo dos 100%, quando não 100%. O 10º, o inventário rotativo você consegue identificar as diferenças e tratar logo. Essa é a ideia, 10º. E como eu falei, se for possível diário por movimentação, ainda é mais espetacular ainda, mas eu sei que já é mais difícil, mas às vezes depende muito da realidade de cada um. Manuel, esse ano, depois de 5 anos usando WMS, conseguimos hoje deixar o estoque 99,3 sem divergência de estoque. Perfeito, né? E para mim não é uma questão de WMS, com certeza também vocês devem ter o inventário rotativo, onde vocês identificam a divergência, resolve o que causou aquela divergência para que ela não volte a acontecer. E aí é como falei, pode aparecer uma nova divergência, mas se você, principalmente quando você implanta um procedimento desse, vão ter várias divergências simples de resolver. Você resolve e aí depois vai começar a aparecer poucas divergências. E quando tem poucas divergências, a sua capacidade vai lá para cima. Manuel, usamos o inventário rotativo, show de bola. E um anual. Perfeito, às vezes o anual é por uma questão de auditoria, mas como eu falei na live sobre inventário, você pode procedimentar o seu inventário rotativo, registrando tudo que você faz, e a auditoria considera ele como um inventário válido. E aí ele só vai fazer o inventário dele por amostragem e usar todas as documentações suas do inventário rotativo. E aí você pode eliminar o geral. Fica a dica aí também. Mas é isso, eu acho que o que eu queria era trazer essa visão, né, do que é um armazenamento de materiais, não é simplesmente ali porta-pallet e aplicar 5S, não, tem várias outras coisas, né? Isso é o primeiro pilar que eu trabalho no meu curso, que todos os lugares que eu trabalhei, como eu falei, metalúrgica, medicamento, eletroeletrônica, usina, eu sempre identifiquei que esse era um pilar fundamental, que é você garantir o operacional. Então, em algumas experiências minhas, que eu cheguei tipo como gestor de suprimentos, né, cuidando da área de suprimentos, e era responsável também por um almoxarifado, mas acabei entrando com muito foco mais para melhorar o planejamento do que comprar, e por mais que eu tinha feito um ótimo trabalho, quando chegava na parte da operação, a operação estava capenga, né, não estava funcionando legal, e acabava não refletindo o trabalho que eu estava fazendo na parte de suprimentos. Então, por isso que o pilar da operação é importante, o operacional é importante também, né? Então a gente tem que aliar, e aí é onde eu separei, né, na hora que eu fui estruturar o meu curso, eu identifiquei e vi que é fundamental a gente ter os 3 pilares bem estruturados, que é o operacional, a nossa política de estoque, né, e todo o planejamento analítico ali do que comprar, e a que eu não comentei hoje, né, mas que é fundamental, é a qualidade dos nossos fornecedores, né, na entrega na hora que ele vai entregar o material. Então também tem que ter fornecedores que têm qualidade no que ele está entregando. Mas enfim, é outro tema aí para a gente discutir. Então é isso. Muito obrigado, sucesso a todos aí na identificação de oportunidades aí no armazenamento da show, Robson, isso aí. De armazenamento de materiais, e vamos junto aí mudar um pouco essa realidade da gestão de estoque nas empresas do Brasil. Um abraço